Bom, gente, continuando aqui com nossa aula de AutoCAD 2D, antes da gente continuar nos comandos, né, de criação de desenho, a partir da linha, polilinha e similares, deixa eu só falar uma coisa aqui sobre métodos de seleção no AutoCAD, certo? Se você clicar em um ponto qualquer aqui da área de desenho do AutoCAD e puxar para o lado direito, você vai perceber que a janela de seleção vai se abrir com um fundo azul, certo? E o contorno contínuo. Se você puxar a mesma janela de seleção para o lado esquerdo, a janela vai ficar verde, com fundo verde e o contorno tracejado, certo? Isso aqui significa o seguinte: quando a janela está para o lado direito, você puxa o mouse, clica com um ponto qualquer e puxa para o lado direito, ela está com fundo azul e o contorno contínuo, ela só vai selecionar aquilo que estiver totalmente dentro dessa janela de seleção, tá? Lembrando que você não precisa segurar o mouse, certo? Para criar essa janela, você vai dar um clique, ela vai abrir a janela e você depois dá outro clique para fechar a janela, tá? Então vamos lá, se eu clicar e puxar para o botão, para o lado direito, desculpa, certo? E formar assim uma janela com fundo azul, repito, e contorno contínuo, ela só vai selecionar o que tiver totalmente dentro dela, certo? Então se eu clicar aqui, vocês vão perceber que essa janela só vai selecionar a linha pequena, tá? De 10 metros que eu desenhei já depois, e não vai selecionar essas duas primeiras linhas aqui, que embora estejam dentro dessa janela azul, só estão parcialmente dentro dela, tá? Então se eu clicar aqui, ó, só selecionou a linha menor e não selecionou as duas linhas grandes, tá? Se eu der um ESC, ele deseleciona, volta pro ponto original, tá? Já, amigo, se eu clicar em um ponto qualquer e puxar aqui a janela para o lado esquerdo e abrir uma janela verde com contorno tracejado, tá? Ele vai selecionar mesmo que estiver parcialmente dentro dessa janela, certo? Então se eu clicar aqui, ó, essas duas linhas aqui, mesmo que parcialmente, vão estar selecionadas, tá? Isso aqui vai ajudar muito a gente, né? E vocês que estão aprendendo ao longo do processo aí de criação de desenho, tá? Então eu vou selecionar aqui esse desenho, ó, e vou deletar. Para deletar é só, depois de selecionado o objeto, você pressionar a tecla delete, ou você selecionar e digitar né, de inglês erase, que é borracha, se escreve erase, o atalho enter, tá? Tanto faz, ou a tecla delete ou enter, o objeto será apagado. Então vou posicionar o meu cursor aqui, a minha cruz seletora aqui em cima da linha de 10 metros que eu criei, tá? Na aula passada, vou dar um zoom, tá? Então eu vou preencher aqui, clicar no scroll, tá? Eu consigo arrastar, só lembrando aqui o assunto da aula passada, tá? Então vou apagar aqui essa linha para a gente revisar e já fazer de novo, dessa vez um quadrado, digamos seja as dimensões de um terreno, digamos de 10 por 5. Então eu vou entrar dentro do comando linha, né? L, enter, clico em um ponto qualquer, a função orto ativada, ou clicando aqui, desculpa, aqui no ângulo reto, ou através da tecla F8 ligada, né? Porque senão a linha vai ficar troncha, tá? Então para obedecer um ângulo reto, eu ligo F8, posiciono ela para o lado direito e digito 10, é a primeira medida do meu terreno, dou enter, não precisa clicar. Se você clicar, o mouse, a linha, onde o mouse vai estar, onde o cursor vai estar, ele vai, o comando linha vai criar uma nova intersecção. Como a gente quer criar um objeto, no caso um quadrado aqui de 10 por 5, não é? Com medidas, né? Eu já falei, de exatamente 10 no eixo X mais 5 no eixo Y, então você não pode clicar, tá? Repetindo aqui, você vai entrar no comando linha, vai clicar em um ponto qualquer, vai puxar o cursor para o lado direito e vai digitar apenas 10 e vai dar enter, tá? E aí o AutoCAD vai criar uma linha, que você está dentro do comando linha, naquela direção que o seu cursor está apontado, com 10, tá? Então digitei 10, vou apertar enter, a linha foi criada, tá? Eu posiciono meu cursor para baixo, tá? E digito agora 5. Digitei 5, dou enter. Uma linha de 5 metros foi criada.
Coloco meu cursor para o lado esquerdo, digito novamente 10, dou Enter, tá? A nova linha de 10 metros foi criada, e finalmente para cima, digito 5 e dou Enter. Para sair do comando, a tecla ESC, ESC, ESC no canto superior esquerdo do seu teclado, tá? Se dá ESC, sai do comando, eu tenho um quadrado aqui, tá? Nas dimensões 10 por 5, tá? De fato, a gente vai ver mais para frente que é assim que a gente começa uma planta baixa, né, com as dimensões externas do terreno, da construção, como queira. Pois bem, para conferir isso aí, a gente já vai, para conferir essas medidas, a gente já vai entrar aí no novo comando, tá? Pedir só a paciência de vocês, porque essa primeira parte do AutoCAD, essa primeira parte do nosso curso, né, que é a parte de criação de desenhos, de estrutura, é muito sobre questão de memorizar comandos, tá? Praticamente os procedimentos têm muito em comum um comando com o outro, tá? Então, prosseguindo aqui, para a gente medir essa estrutura aqui, para conferirmos as dimensões desse objeto que a gente criou, tá? A gente já vai entrar no novo comando aí, que é o comando distância. Então, como eu venho falando, no AutoCAD a gente vai pedir a paciência de vocês, porque nesse início do curso é muito questão de memorização de comando, tá? Então, o comando para medir aí é o comando DI, tá? Que é o comando distância, né? Em inglês distance, o distance, não sei como não me lembro agora como é que se pronuncia, e o atalho é DI, tá? Então DI, Enter. Você vai clicar de onde para onde você quer medir, e ele vai dar aqui embaixo a distância, tá? No caso aqui, daqui para cá tem 10. Então, se você quiser medir, digamos, de novo aqui, ó, DI, tá? O atalho, distância, Enter. Entrei no comando DI, então eu digo que quero saber daqui para cá tem quanto? E o AutoCAD vai dizer aqui embaixo, tem 5. Certo? Então, tá correto aí nosso retângulo de 10 por 5, tá? O próximo comando, gente, que a gente vai aprender é muito similar ao comando linha, certo? É o comando polilinha. Então o atalho é PL, tá? PL, Enter. E a função eu vou desenhar aqui, na realidade o procedimento para desenhar um objeto em linha com o comando linha ou com o comando polilinha é muito similar. Daqui a pouco eu vou só explicar a diferença entre os dois, tá? Então você vai clicar aqui, ó, comando polilinha. De novo, outro comando, outro quadrado 10 por 5 eu quero fazer. Digito 10, dou Enter, boto para baixo, 5, Enter, boto para a esquerda, 10, Enter, movo o cursor para cima, digito 5, Enter, ESC, eu saio do comando, tá? Então, professor, tudo bem, o senhor desenhou um quadrado aí de 10 por 5 com o comando linha e depois usando o comando polilinha. Qual a diferença exatamente entre os dois? A diferença é que quando eu desenho com o comando linha, cada linha vai estar separada uma das outras, tá? Vão ser objetos soltos, tá? Uns dos outros. Então, por exemplo, eu consigo colocar o mouse em cima dessa linha e selecionar apenas essa, tá? Lembrando que o AutoCAD, quando seleciona um objeto, ele fica com esses quadrados aqui nas extremidades, né? Aqui nesse caso aqui também no meio, de manipulação, tá? Desse objeto. Mais tarde a gente vai ver isso mais especificamente. Pois bem, então consigo selecionar com esse quadrado da esquerda feito com o comando linha as linhas separadamente, tá? Elas estão soltas umas das outras, tá? Nesse caso aqui essas três estão selecionadas e essa não. Já o quadrado feito com o comando polilinha, em qualquer canto do quadrado onde eu clique nele, ele vai selecionar automaticamente todo o quadrado. Ou seja, quando eu desenho um objeto com o comando polilinha, todas as linhas na realidade constituem, o AutoCAD entende que que ali é um objeto só, tá? Professor, e se eu quiser desenhar um objeto não fechado, né? Porque o quadrado é fechado sobre si mesmo. Se eu quiser desenhar um objeto não fechado, como é que eu faço? O AutoCAD também, no caso da polilinha, ele vai reconhecer como objeto só? Perfeitamente. É só colocar aqui, ó, polilinha, tá? Vou desativar o orto aqui. Então vou clicar aqui, clicar em ponto qualquer e não vou fechar o objeto, tá? Da mesma maneira, se eu clicar aqui em qualquer lugar dele, o AutoCAD entende que o objeto todo é uma coisa só, tá? Diferente se eu tivesse desenhado em linha,
certo? Eu poderia selecionar cada linha separadamente, tá? Então, lembrando aqui, janela verde, deleto tudo, tá? Isso aí, gente, vai fazer uma diferença muito grande para vocês lá na frente, principalmente quando vocês forem desenhar a planta baixa, tá? A polilinha vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? Então, a gente já aprendeu aí o comando linha, polilinha, certo? Comando distância também para medir, vimos alguma coisa sobre seleção e sobre o comando apagar, tá? Lembrando que para desfazer uma coisa no AutoCAD, segue a mesma lógica da maioria dos programas, o Ctrl Z, tá? Ou o Enter. Aí você desfaz o Enter, que é undo, né? No AutoCAD, desfazer, tá? Ele desfez aqui o objeto que eu apaguei. Pois bem, no entanto, gente, para a gente finalizar esse segundo vídeo, né, essa segunda aula, um jeito mais fácil de fazer isso aqui, tá? Que é justamente com o comando retângulo, tá? No inglês, chama rectangle, e a gente o atalho aí é rec, tá? R-E-C. Então digitou rec, enter, entrei no comando retângulo, tá? Se eu clicar aqui, ele está pedindo aqui, especifica o primeiro lado, a primeira quina, né, do retângulo, a primeira esquina do retângulo. Eu vou então clicar aqui no ponto qualquer e vou puxar o mouse, não vou clicar, tá? Se eu clicar aqui, ó, em ponto qualquer, ele vai fechar o retângulo onde eu cliquei, tá? Então deixa eu entrar aqui, rec novamente, clicar aqui no ponto qualquer, tá? E não vou clicar, vou só puxar o mouse, já cliquei no mouse no ponto inicial, né, para dizer a partir de onde é que o retângulo se iniciará, tá? E eu vou digitar aqui, ó, arroba, certo? Arroba e a medida do retângulo, tá? Começando primeiro pelo eixo X, que é o eixo horizontal. Então vou digitar 10,5. Ele digitou um retângulo, tá? De 10 por 5, tá? Professor, por que ele foi para cima, esse eixo 5? Se eu quisesse que ele fosse para baixo, é só colocar 10 menos 5, tá? Se eu colocar, por exemplo, o retângulo aqui, ó, coloco para baixo, né? Na verdade, tanto faz para onde seu cursor vai estar, porque ele vai obedecer as medidas. Você vai digitar arroba, não esqueçam, 10, menos 5. Vocês vão ver que ele vai obedecer agora e vai puxar para baixo, tá? Tanto faz, tá bom? Por que esse arroba, professor? Só para a gente finalizar a aula. Porque quando eu digito arroba, eu quero falar para o AutoCAD que esse ponto aqui que eu cliquei, o ponto inicial, o ponto inicial que eu cliquei, quando eu coloco arroba, eu digo para ele que esse ponto aqui passa a ser o ponto 0,0, certo? O ponto 0 de x e o ponto 0 de y para efeito desse retângulo aí, tá? Então justamente quando eu falo que o retângulo aí vai obedecer 10, digamos, menos 5, ele toma como base esse ponto inicial, tá? Enter, tá feito o retângulo. Até a próxima aula, a gente se fala, até aula 3.